Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo. E caso você ainda não me conheça direito, eu sou a Ju Stivanelli e trabalho com a confeitaria artística há quase 8 anos. Nesse tempo, eu trilhei um caminho até descobrir como desenvolver a minha criatividade e como isso mudou toda a minha jornada e até como os meus clientes me veem. Nessa aula, a minha intenção é que você aprenda a como destravar a sua criatividade, pois todos nós somos criativos, porém, às vezes achamos que não. Mas o segredo está em começar a treinar a sua mente, pois tem uma infinidade de coisas no dia a dia mesmo que te torna mais criativa e às vezes você nem percebe. Às vezes tá ali num pequeno detalhe, mas como você tá olhando ele super desatenta, você não repara que aquilo pode ser um gatilho para sua criatividade. Para a sua criatividade ser explorada. E nessa aula eu quero fazer você enxergar isso, te dar ideias de onde você vai buscar a sua criatividade, como você pode explorar melhor ela e fazer você se diferenciar, se destacar e ser a confeiteira mais procurada da sua cidade, procurada pelo seu trabalho diferenciado e de qualidade. E isso é completamente gratificante e eu posso te falar isso com propriedade, pois hoje os meus clientes, eles me procuram por saber o trabalho que eu vou entregar para eles, tá? E aí às vezes você pode até pensar assim, nossa, mas quem é você para querer me ensinar como aumentar as minhas encomendas usando a criatividade, né? Sendo que eu posso fazer ali um trabalho parecido com as outras colegas e vender mesmo assim. Bom, então eu vou te contar uma coisa. O mercado ele tá saturado de pessoas que fazem a mesma coisa sem profissionalismo, que não sabe ali entregar um nível de excelência para os seus clientes, tá? Em qualquer esquina você vai encontrar uma pessoa, uma confeiteira que faz um doce, um bolo, um doce personalizado legalzinho, com um precinho ok. E se você quer ser essa confeiteira e para você tá tudo bem, que ótimo para você, tá? Quero aqui comigo pessoas que estejam realmente empenhadas em se destacar por completa, tá? Ouvir que você é a melhor no que faz e que seu trabalho é completamente diferenciado. Então eu quero pessoas que saiam da zona de conforto para viver o melhor que a confeitaria tem para oferecer. Eu quero também pessoas que buscam cada dia ser melhor, que se desafiam, pois são essas pessoas que vão levar o que eu vou ensinar aqui a sério e vai virar aquela chavinha na mente e destravar de uma vez por todas toda a criatividade que habita em você. E deixa eu te contar um pouco como é que eu mudei as minhas encomendas com a criatividade, né? No começo eu era igual você, sempre só buscava ali alguns modelos no Instagram, no Google, no Pinterest e replicava aquele modelo que minha cliente tinha gostado, né? Mas no fundo, eu sentia que eu podia fazer mais, mudar alguns detalhes que deixariam os doces mais bonitos e tudo mais. Mas por medo do meu cliente achar ruim, eu nem colocava e ficava só ali copiando. Inclusive, uma vez até recebi uma mensagem, gente, de uma confeiteira falando: nossa, ficou lindo, né? Mas você copiou completamente o meu doce e nem me deu crédito. E aí, claro que eu logo elogiei muito o trabalho dela, porque eu amo até hoje, e dei os créditos para ela, né? Mas eu lembro que naquela época isso me fez sentir que eu era tipo uma fraude, que eu não tinha criatividade suficiente, que meus doces não tinham ali a minha identidade, a minha personalidade. Então eu comecei a mudar. Ao invés de só copiar os doces, eu comecei a desenhar, criar os doces. Então quando eu ia fechar um doce, um bolo, eu fazia um rascunho à mão mesmo ali num caderno e apresentava isso para minha cliente, as ideias, e elas amavam. Se tivesse algum doce que elas gostavam, eu até falava assim, ó, eu posso tirar algumas ideias, porém eu vou adaptar para o meu estilo de trabalho, tá? E no fim elas amavam. Então eu comecei a mudar completamente os meus trabalhos. E aí as pessoas começaram a ver que aquilo era diferenciado, que era caprichado, que era cheio de detalhes, e começaram a me procurar, gente, sem mentira, umas 10 vezes mais, sem mentira mesmo. Toda semana eu tinha festa, eu tinha bolo,
coisa que antes era uma vez por mês ou até 2 vezes por mês, a cada 2 meses, por exemplo. E quando eu comecei a me destacar, eu trabalhei tanto que eu mal dormia. Aí eu percebi ali que a confeitaria conseguia ser a minha renda principal, né? A gente morava em um apartamento, saímos do apartamento para construir a nossa casa e ter mais espaço, porque eu já não tinha mais espaço para trabalhar. Então isso é só para você ter uma noção do quanto a criatividade pode mudar o seu destino na confeitaria, tá? No nosso ramo, em que todo mundo ali faz sempre o mesmo, quem se diferencia se destaca e chega longe, tá? Porque as pessoas até cansam de ver sempre o mesmo. E eu vou te mostrar aqui alguns projetos que eu criei e como eles ficaram depois de pronto. Lógico, né? Eu desenvolvi um método ali para trabalhar com projetos que facilitou para o cliente visualizar o resultado. Mas antes eu fazia tudo à mão. Pegava ali uma folha, esboçava como é que ia ficar. E a minha primeira festa foi de jardim encantado, né? E inclusive até quis fazer um doce ali, que ele tinha um balancinho que balançava. Vou tentar deixar a foto aqui pra vocês, né? E, gente, ficou demais. E aquilo lá foi de eu ver coisas de jardim, tá? E essa festa, ela foi um divisor de águas na minha vida. E até hoje a Rafaela é minha cliente. Inclusive, recentemente eu fiz uma festa pra ela, tá? Então, eu acredito que eu posso sim contribuir com a sua jornada, tá? E eu queria começar te perguntando se você sabe o que é criatividade. Você sabe? Eu vou te explicar rapidinho, tá? Criatividade é simplesmente a nossa capacidade de criar, imaginar, produzir, inventar e assim vai, né? Alguns dizem que é a qualidade de pessoas curiosas, porque elas buscam inspiração onde geralmente as pessoas não buscam e têm uma sensibilidade para perceber aquilo que pode gerar algo legal. E também tem aquelas pessoas que do nada têm uma ideia criativa, não é? Porém, é aí que você acha que você se engana, porque a pessoa, tipo assim, não é só criativa do nada, né? Você pensa, nossa, mas fulana conseguiu fazer aquilo do nada. Não, gente, não é do nada. É uma sequência de fatores, né, que faz chegar à criatividade. Talvez você só não percebeu como ela percebeu. Às vezes, a única diferença entre você e ela é que a mente dela já entendeu que por onde ela vai passar, tudo que ela vê, detalhes que talvez passariam desapercebidos, pode ser a chave para algo que ela vai criar. Então, ela já tem uma mentalidade criativa e você ainda vai desenvolver isso e você vai ver que com o passar do tempo vai ser super natural, que tudo que você ver ali vai mexer com a sua criatividade e você vai ver que ela vai longe, né? Eu até passo noites com a mente ali a mil viajando com os meus bolos, porque a minha imaginação vai indo e eu até tenho que controlar. Mas então, eu quero que você entenda, é que todos nós somos criativos. Por um acaso, você já ouviu aquela frase, nada se cria, tudo se copia? Ou seja, tudo se modela, né? Criar é sempre partindo de algo pré-existente, né? Agora, bora aprender um pouco como ser criativa? Eu vou te falar como geralmente eu faço por aqui. Antes de tudo, eu gosto sempre de conhecer o meu cliente. Eu sempre peço para minha cliente me mandar como vai ser a festa, a decoração, a paleta de cores, o convite, pois através desses detalhes eu consigo criar os meus doces em total harmonia com a festa, tá? E quando se trata de festas com mais de um personagem, por exemplo, eu sempre pergunto qual que é o personagem favorito, ou se tem algo que tem que ter e não pode faltar de jeito nenhum, ou se tem algo que ela não queira também de jeito nenhum. E você também pode ver como é a personalidade da criança ou da pessoa que você vai fazer o doce, para trazer tudo isso para o seu doce, tá? E aí você vai conseguir isso sempre conversando, sempre criando laços com o seu cliente, tá? Eu sempre procuro me envolver muito bem com a minha cliente, pois eu sei que elas gostam. Claro que você vai ali se deparar com as que falam, faz como acha melhor, porque eu confio em você, né? Mas, mesmo para essas clientes, você tem que buscar informações da festa ou do evento, tá? Você vai se deparar com temas que às vezes você nunca viu e não tem nada daquilo ali para tirar ideias e na internet, né? E nesse caso, o que eu faço? Ou eu assisto desenho, ou eu assisto clipe, né?
Inclusive esse ano eu tenho uma cliente que o filhinho dela é autista e ama um clipe musical chamado O Gigante, e simplesmente, gente, não tinha nada na internet para eu criar o bolo e os doces, só o clipe mesmo. Então eu fui lá assistir, tirei as ideias, criei o projeto, mandei para ela provar, executei, e nesse clipe eu prestei atenção nos personagens, nas cores, no tamanho dos personagens, detalhes dos cenários, nos desenhos, o contorno deles era tudo pontilhadinho, sabe? Então eu trouxe isso pro doce, as texturas que tinham lá na imagem, tudo isso fez uma diferença enorme no resultado, e eles ficaram completamente apaixonados. E é claro que eu poderia ali simplesmente falar, não, eu não conheço esse tema, não tem nenhuma referência, não dá para fazer, mas eu sempre falo que nós não trabalhamos apenas com bolos e doces, nós trabalhamos com sonhos, com momentos especiais e marcantes, que vão ficar registrados ali para o resto da vida da pessoa. E eu costumo sonhar junto com as minhas clientes, né? E eu amo esses temas que exigem a minha criatividade. Eu vou até deixar aqui para vocês como é que foi o bolo, os doces desse tema, porque foi até repostado pelos donos do vídeo do YouTube, que são um Tiqueque, não sei se vocês conhecem. Eles fazem vídeos musicais infantis. É muito legal caso vocês queiram ver, tá? Então dá para você tirar a criatividade daí também. E uma coisa que é muito importante é que ao longo do tempo eu fui entendendo como era a minha identidade e a minha personalidade. Aquilo que eu colocaria nos meus doces, o que faz as pessoas olharem e falarem, nossa, isso aqui eu tenho certeza que é da Ju. Detalhes que sempre que possível tem, e isso também me ajudou muito na hora de conversar ali com os meus clientes, tá? Eu vou te dar um exemplo. As minhas modelagens, elas são no estilo mais fofinho, né? Elas não são naquele estilo realista. E quando uma cliente vem falar comigo, porque eu já até fiz topos de casamento, eu sempre mostro pra ela, eu falo, olha, esse é o meu estilo de trabalho, tá? É um estilo mais fofinho. Porque o que acontece? Se que o meu estilo é esse, né, mais fofinho, for tentar fazer um estilo mais realista, pode ser que não saia como ela queira, e eu também vou ficar decepcionada com o resultado final, né? Porque eu vou tentar replicar algo que não tem a ver ali com a minha identidade de trabalho. Lógico que você pode ser a pessoa que faz os dois ou até mais, tá? Uma outra coisa é que sempre que eu posto nos meus bolos tem brilho, tem glitter, tons dourados, perolizados, e eles sempre são ricos em detalhes. Pra mim, eu amo um brilho, eu acho que isso faz ali o doce ficar tão lindo, mas quem não ama muito isso é meu marido, porque vira e mexe aparece um brilho ali pra todo canto, né? Mas assim, o que eu quero mostrar aqui é que além da criatividade, você também vai gerar a sua identidade no seu trabalho, tá? E isso, além de te diferenciar, vai fazer com que os seus clientes e as pessoas se identifiquem com você e com o seu trabalho. Eu mesmo tenho pessoas que eu sigo e eu olho e já até sei de quem que é aquele trabalho, né? Porque tem a identidade dela ali, o modo como ela faz o bolo, os doces, são bem parecidos, tá? E agora vai uma dica de ouro para você começar a destravar a sua mente para a criatividade se aflorar aí. Ela é tão simples, gente, que eu aposto que você vai pensar assim, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Eu quero que você entenda, tudo ao seu redor você pode usar para ser criativo, tá? Em uma viagem que você faz e vê coisas lindas e diferentes e começa a pensar como é que você vai usar aquilo que você viu nos seus doces, no seu bolo. Em uma loja que você vai ver itens ali que você vai olhar para aquilo e pensar, nossa, eu posso recriar isso num doce. Na paisagem, no céu, na sua casa, na igreja, nos filmes. Seja onde for, comece a olhar e pensar, nossa, eu posso criar algo com isso que eu vi, com isso que eu vivi também. Esses dias eu fui em uma loja de Natal e vi coisas lindas e pensei, nossa, seria tão legal recriar isso de uma maneira que eu posso colocar ali nos meus doces, no meu bolo, ali no que eu preciso fazer, né? E conforme você vai olhando para as coisas e sempre pensando que aquilo pode ser algo que você vai criar, né? Ou que você pode criar, logo isso vai ser automático e vai até passar desapercebido, né? Claro que além de tudo isso, ainda temos a nossa maravilhosa internet que
pode e deve sim pesquisar ideias, tá? Mas não é para copiar, é para criar. Pensa assim, nossa, eu amei isso aqui. Isso eu posso colocar no meu doce, mas eu vou fazer de uma outra maneira. E agora também nós estamos numa época em que a inteligência artificial está vindo com tudo e ela pode sim ser uma aliada, né? E eu vou te mostrar isso até na aula onde eu ensino como é que eu crio os meus projetos. Você pode colocar ali o que você precisa e ele vai criar para você. E dali você vai tirar ideias e vai criar do seu jeito, né? Porque comigo, às vezes, eu penso em algo, procuro e não acho referências. E aí, usando a inteligência artificial para criar conforme eu pensei, né? Aí ela vai me dar as opções e aquilo me ajuda a materializar ainda melhor as minhas ideias, tá? E agora que você já entendeu como você pode ser criativa, da onde você vai poder tirar as suas ideias aí, agora é hora de você entender a importância de fazer um projeto, tá? Uma vez uma aluna até me perguntou como é que eu fazia o projeto, se o cliente solicitava um projeto ou se eu oferecia, né? E a resposta é que eu sempre ofereço o projeto, mas não é para todos que vêm falar comigo ali, que pedem um orçamento, que eu faço o projeto, né? Eu faço quando eu sei que o cliente vai fechar comigo, porque senão, gente, eu não ia vencer de tanto fazer projeto, né? Então eu passo os orçamentos conforme a cliente pede e quando eu vejo que ela realmente vai fechar, aí eu falo sobre os projetos, começo a pedir todas as informações que eu preciso, né? E falo para ela, olha, eu vou fazer um projeto com as ideias que eu tive e queria saber se tem algo que não pode faltar no seu bolo. E aí eu vou vendo com ela as informações que eu já falei para vocês aqui anteriormente, tá? E geralmente eu faço uns 2 projetos para ela ver qual que ela gosta mais. E aí depois que ela provou, eu sempre também deixo muito claro para ela que na hora que eu vou executar, pode ser que algum detalhe ou outro saia diferente, né? Porque eu sempre vou vendo o que vai ornar mais. Porém, sempre eu vou conversando com ela, tá bom? Outro detalhe que é muito importante é você definir se você vai decorar a sua base. Pois nos projetos ali não aparece a base decorada e nem um bolo em 360 graus. Então define isso também para você conseguir entregar um bom trabalho, não somente ali na frente, né, e em cima, mas na base, nas laterais ali, pelo menos nas laterais aparentes, né? E eu sei que você pode até estar se perguntando o porquê fazer um projeto, né? Por que não ir logo direto para a execução do bolo? Então, assim, ó, quando a gente faz um projeto, a gente consegue ter mais clareza, tanto para o cliente quanto para nós mesmas, na hora de executar. Eu sei bem o quanto ficamos perdidas ali quando não sabemos o que realmente vamos fazer. Aí você começa a fazer ali, né? Aí você para, porque você não sabe exatamente como é que você vai executar aquilo. E aí você perde o maior tempo no meio da produção procurando ideias, né? E isso só atrapalha a sua produção e também não nos permite entregar o nosso melhor, tá? O projeto, ele além de trazer clareza no que você vai fazer, ele também vai ajudar na produção. Para deixar um pouquinho mais claro, eu vou citar 3 vantagens e 3 desvantagens aqui de você fazer um projeto, tá? Vantagem 1. Como já disse, você tem a clareza do seu bolo e do seu doce, pois você já vai saber como ele será, né? E sua cliente também já fica com uma ideia mais clara. A número 2, você economiza materiais, porque você vai seguir um projeto, então você não vai ficar fazendo um monte de modelagens e detalhes que no final você nem vai usar. E aí você perdeu material, você perdeu dinheiro e tempo, né? Que é a terceira vantagem. E uma dica é sim você fazer alguns detalhes de modelagem a mais, tá? Pois na execução do seu projeto pode ser ali que você queira alterar algo ou até acrescentar algo. E aí você já vai ter ali pronto, tá? Mas isso você vai saber ali conforme seu bolo, as suas ideias, tá? E o terceiro é o tempo. Como você já fez o projeto, já sabe o que vai fazer, na hora de executar você vai direto ao ponto. Não vai ficar ali perdendo tempo no meio da sua produção, parando sem saber o que você vai fazer, procurando ideias de mínimos detalhes, tá? E, Ju, quais as desvantagens? A primeira, se você não sabe mexer no Canva ou em algum outro programa, você vai precisar aprender para conseguir fazer seus projetos ali com mais clareza, tá? A número 2, você não vai perder tempo ali nenhum na sua produção, tá?
Porém, você precisa se organizar para fazer um projeto para o seu cliente aprovar. E isso demanda tempo. E às vezes, dependendo de como vai ser o bolo e como está o seu espírito de criatividade ali no dia, pode demandar um tempo maior. E o terceiro, pode ser que o cliente não goste do projeto e queira outro, ou faça você refazer vários detalhes. Mas para evitar essa desvantagem, você pode até já criar uns 2 projetos, assim como eu faço, que o segundo geralmente é mais rapidinho, tá? É só você tirar alguns detalhes ou acrescentar alguns detalhes. Isso já evita dor de cabeça. E não esquece de perguntar sempre se tem algo que ela não queira, né? Ou que ela mais quer no doce, tá? Então, são essas vantagens e desvantagens. O projeto, gente, é o início da criatividade, onde você vai desenvolver o que orna, onde cada elemento vai, a paleta de cores, mas como eu disse para vocês, na execução pode ser sim que algumas coisas mudem, alguns toques finais precisam ser dados, né? E tem coisas que não aparecem no projeto, como por exemplo a base decorada que eu já citei para vocês, né? Se você for fazer, tá? E é na execução do bolo que você dá ali os toques finais e valida ali se precisa alterar algo, e é por isso que é importante você desenvolver a criatividade, não ficar presa somente no projeto, porque assim como o projeto é importante, na execução é que vamos colocar tudo no seu devido lugar, tá? E ver se realmente tudo ali que a gente colocou tá ornando, condizendo com o que nós queremos, tá? E um exercício para você exercitar é, por exemplo, pega 2 temas completamente diferentes e junta eles, tá? Ou então, você pode ir para um lúdico e surrealismo, né? E imaginar um mundo totalmente diferente. Ou até então um tema que quase ninguém vê. Algo que até mesmo você goste aí e comece a criar. E não precisa ser exatamente, gente, um projeto no Canva, como eu vou ensinar para vocês. Mas pode ser um esboço no papel. É só para a sua criatividade ir sendo explorada, tá? A ideia mesmo é libertar a sua criatividade para você modelar as ideias existentes e criar peças únicas, né? Como, gente, nesse último bolo aqui que eu fiz. Todos os meses eu faço um bolo para o mêsversário da Catarina, né? E quando eu entreguei o bolo do 6º mês, a Daiane, que é minha cliente, ela virou e me falou assim: mês que vem eu quero que você me surpreenda. Nossa, gente, na hora ela já jogou aquela bomba, aquele peso em mim, né? Mas eu amo. E aí eu falei, como mês que vem é Natal, nós podemos fazer algo relacionado ao Natal, né? E nisso ela já virou e falou assim: ai, Ju, pra falar a verdade, esse mês eu fiz errado, né? Eu não devia ter feito da galinha pintadinha, era pra ter feito de confeitaria, como foi o tema do chá de bebê, né? E aí, na hora, minha cabeça já explodiu. E aí eu falei, então por que a gente não faz uma confeitaria de Natal, por exemplo? Fazer as coisas de Natal, né? Mas com doces, cupcakes, pirulitos em tons mais rosinha, lilás, dourado, né? E aí ela amou a ideia. Mas, gente, por que ela me disse isso? Que queria que eu surpreendesse ela. Porque logo eu já pensei em um bolo que se movimenta, já queria a luzinha que combina com o Natal. E eu juro pra vocês que eu não consegui nem dormir. Porque minha cabeça, gente, ficou a mil. E eu não sabia o que ia fazer, porque vinha tanta coisa na minha ideia. E eu sabia que eu queria uma casinha de doce com iluminação dentro. Mas a princípio a casinha ia até ficar no topo. E aí eu pensei num trenzinho cheio de doces, numa árvore com doces. Queria os personagens todos modelados, fofinhos, né? E fui indo. E pra melhorar, a cabeça ela vai tipo assim, na mil. E aí pra me ajudar, o que eu fiz? Eu usei a inteligência artificial, né? E aí que minha cabeça explodiu mais ainda. Eu não recriei nenhum modelo que eles me deram, mas me deu ideias legais do que criar, né? E aí o que acontece? Eu criei o projeto e no projeto eu já fui vendo que algumas coisas que eu tava ali pensando eu ia ter que mudar, né? Como era um bolo que ia se mexer, eu fiz uma maquete para ver como tudo ia funcionar. E na hora que eu criei essa maquete, eu já vi que algumas coisas eu teria que mudar. Aí eu mudei o projeto, comuniquei minha cliente e o resultado foi incrível. Eu fiquei completamente apaixonada e, gente, ela até chorou. E vocês não têm noção, eu choro junto. Quando ela chora, eu choro também. E agora que eu já dei essa aula incrível para vocês,
vocês, que eu tenho certeza que agora a sua cabeça aí também já deve estar a mil. Vamos para a próxima aula, onde eu vou quebrar uma desvantagem em fazer projetos e te ensinar como é que você vai mexer no Canva, né? Como é o conceito que eu uso para fazer os meus projetos. Eu tenho certeza que essa próxima aula vai te ajudar ainda mais a destravar a sua criatividade e fazer ali lindos projetos. Então, bora aprender a mexer no Canva?